Alô, fiel! Vamos lá para mais um vídeo? Vamos com o nosso amigo Samir Carvalho, trazendo informações sobre Name Rights e Master, patrocinadora, né, que possivelmente já tem data aí para ser anunciado no nosso timão. E também sobre Soldado entre Internacional e Corinthians aí, né, sabendo aí para onde ele vai, se ele vai permanecer ou se ele sai. Também vamos falar aí sobre Paulinho, plano B do nosso timão e muito mais. Segue o vídeo aí, não se esquece de se inscrever e deixe seu like aí para fortalecer meu trabalho. Vamos lá para mais um vídeo? Vamos falar muito aqui do Corinthians nesse blend, né? Aquele tapa rápido, né, nos assuntos. Por quê? Primeiro, o Corinthians perdeu um processo incrível e terá que pagar uma indenização, né, para um ex-jogador do clube. E essa indenização total dá 2,5 milhões. Só tem notícia ruim, né, nesse clube, parece, né? E até tem comentado isso, que o torcedor nem pega mais no pé do jornalista, né? O jornalista só traz notícia ruim. Acho que o torcedor já percebeu, né? Já percebeu que a gente não fabrica notícia ruim, né? O clube realmente é incrível nesse sentido, tá? O Corinthians foi condenado na sexta vara do trabalho de São Paulo a pagar a indenização de R$50 mil por danos morais e pensão mensal de R$12 mil ao ex-jogador Cauê Moreira de Souza. Você não vai lembrar, não é aquele Cauê camisa 9, enfim, não é o Cauê Furquim, é um Cauê que você nunca viu na vida, porque ele passou pelo Sub-23 do Corinthians, tá? E essa indenização que o Corinthians vai pagar de 12 mil mensais é até setembro de 2035. O Corinthians ainda vai ter que pagar para ele férias, 13º, até 2035 de uma indenização, enfim, absurda. O valor total disso tudo vai dar 2,5 milhões, tá? O Cauê Souza moveu o processo contra o Corinthians em março deste ano, né, e ganhou rapidamente, né, alegando que as lesões sofridas, né, nos tempos aí de Parque São Jorge, né, fizeram ele encerrar a carreira, tá? O volante, né, o Cauê Moura era um volante, defendeu o clube de 2019 a 2024, né, passando aí por diversas cirurgias no joelho direito, tá? Naquela categoria, né, naquela categoria que nunca deu certo no Corinthians, que é a categoria Sub-23, que acho que nunca dá certo em lugar nenhum, né? Essa categoria, tá? A defesa do ex-jogador alegou que o Cauê Souza sofreu acidente de trabalho e o já aposentado atleta até passou por perícia técnica, tá? O reclamante Cauê apresenta lesão no tendão patelar intrasubstancial, né, reparada cirurgicamente, evoluindo com dor crônica e limitações de mobilidade com redução de força muscular. Então ele não pode mais exercer a função, tá? Então o Corinthians vai ter que pagar esses 12 mil por mês até 2035, vai ter que pagar 13º, as férias proporcionais, enfim, até o jogador completar 35 anos, tá? Ele nasceu em 2000, passagem por Taboão da Serra, São Paulo e São Bernardo, foi contratado pelo Corinthians em 2019 para, né, atuar aí, né, na categoria já extinta, né, a Sub-23, né, do Corinthians. Foram apenas 12 jogos pela categoria, né? Enfim, não jogou nada, né, o Cauê Moura, e tá aí com essa indenização aí, né, enfim, para receber do Corinthians, né? É só no Corinthians que acontece isso. Vamos seguir falando do Corinthians aqui, porque tem muita informação importante para a gente passar. Primeiro, eu quero informar você na temperatura certa sobre Fabinho Soldado. Em relação à demissão de Fabinho Soldado, isso vai ser avaliado, para a gente colocar até um ponto final nisso. Essa questão da demissão dele vai ser avaliada somente em dezembro, após o término da temporada 2025, após a participação do Corinthians nas competições Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro, tá? Por que eu tô falando isso, né? Eu tô dizendo isso porque muita gente confunde, né? Acho que o Fabinho tá balançando agora e pode cair. Eu já expliquei para vocês que o Corinthians não vai demitir o Fabinho, porque teria que demitir um departamento de futebol todo em meio a uma temporada com o Corinthians ainda, né, perto ali da zona do rebaixamento e disputando uma semifinal de Copa do Brasil com chances de título. Então isso não vai acontecer, tá? Fabinho Soldado não cai antes de dezembro. Existe a chance? Existe. É grande? É grande. Mas também existe a chance dele permanecer. Sabe como? O Corinthians sendo campeão da Copa do Brasil. Eu até
acho, tá? De tudo que eu ouvi, que o Osmar talvez até o banque se o Corinthians conquistar a Copa do Brasil, tá? E se não conquistar a Copa do Brasil, acho muito difícil a permanência. Então não tem algo, né, de novo, né, nada relacionado a novo nisso. É só para deixar claro que as pessoas às vezes não entendem, né, o que está sendo noticiado. E muita gente tem falado da pressão sobre o Fabinho, mas a queda não é para agora, é para o final do ano, porque há muita insatisfação. Agora eu vou te falar a maior insatisfação que ninguém nunca te contou em relação ao Fabinho Soldado depois. Existe uma preocupação, tá, dentro do Corinthians hoje, da cúpula corintiana, que a permanência do Fabinho Soldado no Corinthians, ela meio que decreta também a permanência do Augusto Melo indiretamente, tá? Existe, essa é a maior preocupação. Não sei se já passaram isso ao Fabinho Soldado, tá? Mas existe uma preocupação de que o Augusto ainda tenha uma influência no departamento de futebol do Corinthians. Claro que não tomando decisões, mas que conversa com o Fabinho, conversa com pessoas do departamento de futebol, e isso traz uma insatisfação muito grande, tá? Talvez seja até uma desconfiança, né, da cúpula corintiana, que seja uma assombração, que não exista, né, que isso talvez não ocorra, mas que a preocupação existe, eu posso te cravar isso, tá? A maior preocupação hoje em manter o Fabinho Soldado e a sua equipe é a influência que o Augusto Melo ainda tem no departamento de futebol do Corinthians, fazendo ligações, conversando, dando palpites, não que há de influenciar alguma coisa, mas o fato de ter um ex-presidente que foi denunciado pelo Ministério Público, né, que é um presidente hoje que vai ser julgado, né, ele foi indiciado, né, por crime contra o próprio clube. Enfim, a gente sabe tudo o que aconteceu. Isso incomoda demais, tá? E vou te falar, nunca te falaram isso, tá? Isso é o que mais pega, mais do que o trabalho. Se contratou errado, se não contratou errado, se ter organizado bem, organizado mal. Isso é o que mais pega em relação a Fabinho Soldado e a sua equipe. É o temor do Corinthians de ter o Augusto ainda influente ali, sabendo de tudo que está acontecendo, das decisões que vão ser tomadas. Enfim, isso incomoda demais. Eu queria te passar isso com exclusividade. Eu nunca passei a data para vocês, até para não gerar expectativa e ansiedade, mas eu posso garantir para vocês que a Caixa Econômica ela prometeu ao Corinthians que entregaria, né, informaria o Corinthians sobre um valor de quitação da Neoquímica Arena, um valor para pagar à vista a Neoquímica Arena, quanto que ficaria para pagar o estádio à vista, né? O Corinthians tem essa dívida hoje do estádio, que todo mundo sabe, e eles prometeram no dia 23 de outubro, ou seja, exatamente hoje, tá? E eu fiquei a manhã toda, né, trabalhando nisso, ligando para as fontes, a tarde toda, e até agora, né, até a gravação deste vídeo, a Caixa não informou o Corinthians, né, o valor que seria, né, qual valor seria caso o Corinthians queira quitar a Neoquímica Arena à vista, tá? A gente pode falar mais sobre isso no Café da Fiel, mas é curioso o fato da Caixa não passar esse valor. Algo simples, entendeu? Se for para pagar, quanto seria, né? Quanto seria se eu fosse pagar à vista, se eu fosse quitar? Isso existe em qualquer situação. Se você que financiou uma casa, um carro, quanto que fica para pagar à vista? E o Corinthians não consegue esse valor, tá? Por que o Corinthians pretende saber o valor à vista? Porque o Corinthians tem negociado e pretende até o dia 15 avançar, até o dia 15 de novembro, avançar em algumas situações de name rights e também de master. O Corinthians quer um adiantamento. Se fechar com esses patrocinadores, o Corinthians vai ganhar um adiantamento. E esse adiantamento pode gerar uns 300 milhões de reais para o Corinthians no ato. Quem sabe o valor chegue a isso, o valor de pagamento à vista, e o Corinthians poderia quitar a Arena. É um sonho, é um jogo de números, tá? Que o Corinthians tem feito essa conta, mas não consegue o valor, tá? Então eu queria te passar isso, né? Eu acho que é importante não só te passar o valor, mas é importante te passar que o Corinthians não consegue o valor, tá bom? Então eu queria te trazer essa informação que eu acho muito importante para atualizar, e você vai ficando sabendo de tudo que acontece
em relação ao pagamento do estádio, dos name rights, de master, enfim,